Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. O vídeo de hoje é em mais um episódio da série Extra, onde eu gosto de falar sobre alguns assuntos aí que fogem um pouco, né, somente da questão de análise de board games ou, né, o tema principal do canal aqui que é board game. Hoje eu vou falar sobre um mangá, que é algo que eu gosto ainda nos dias de hoje, não consumo como eu consumi ali no passado, ali no auge dos meus 20 aninhos, que saudade, dos meus 20 aninhos. Mas de vez em quando aparecem algumas obras que valem a pena ser lidas e comentadas por aqui, e a de hoje não é exceção. Falar um pouco para vocês hoje do mangá do Musashi, né? Miyamoto Musashi, aqui numa edição publicada pelo Pipoca Nankin, uma editora muito famosa entre os nerdões de plantão, porque eles trazem um tratamento gráfico nas suas obras espetacular. Um tempo atrás eu falei sobre o mangá do Hokusai, aqui vou deixar marcado nos cards, para quem não viu esse review, que foi um mangá muito interessante, onde fala sobre um dos maiores artistas, para muita gente o maior, né? Vindo de terras nipônicas. Tem até jogo dele, que tá em algum canto, tá aqui em cima mesmo, mas acho que nem aparece no vídeo. Onde nesse vídeo eu falei um pouco sobre a obra, que é do mesmo autor, né? Que é o Shitaro, como é que é o nome dele? Shinomori? Não. É o Shotaro Ishinomori, que é um dos maiores mangakás, né, vindos do Japão. Para quem não sabe o que é um mangaká, é a mesma coisa que um criador de quadrinhos, mas é muito interessante como os japoneses respeitam, né, os mangakás lá na Terra do Sol Nascente. É muito diferente da relação que nós temos aqui com criadores de quadrinhos no Ocidente, né? Então, quando você pensa aqui num criador de quadrinhos, fala, esse cara aqui é um cara que escreveu uma obra muito boa, né? Como Alan Moore, e tantos outros. Mas é legal como os mangakás são vistos na sociedade, né? Como as obras deles perseveram e acabam influenciando diretamente. Então hoje vou falar um pouco sobre essa obra aqui, que ela traz a visão, né, do Shotaro sobre um personagem mesmo, né? Ele é uma pessoa que realmente existiu, né, o Musashi, e ele permeia o consciente coletivo das pessoas porque ele é tido como o maior samurai de todos os tempos, mas que se tem registro, né, que diga-se passagem. Mas foi legal também porque o Musashi ele foi um cara que ele trouxe muitas visões diferentes para o mundo, né? Porque ele não só se tornou uma figura lendária, né? Reza a lenda que ele nunca foi derrotado, né, em combate, mas também porque ele trouxe pensamentos que perduram até os dias de hoje, né? Então, um dos livros mais famosos sobre ele, que é da autoria dele, inclusive, que é o famoso livro dos Cinco Anéis, que gerou diversas obras correlacionadas, né? Como o card game, né, de mesmo nome, e o famoso RPG e diversos board games também, como o Battle of Rokugan, né? Então, tudo assim, é muito legal como a obra do cara perdurou. Mas o que é esse mangá aqui? Ele é um mangá que ele conta a história do Musashi, né? Então, desde ali do começo da vida dele, né, quando ele era mais garotão, os seus encontros e percalços ali com o monge, né, que cuidava dele, que é o monge Shuzen, mas também principalmente a história do amor, né? E é legal que o Shotaro Shinomori, para quem nunca teve contato com as obras dele, ele tem um tom cartunesco tanto nos desenhos, né, mas principalmente em algumas abordagens. Então, os mangás dele costumam ter um tom leve e descontraído, mas esse aqui é um mangá adulto, tá? Então ele não é uma leitura recomendada para menores de 18 anos, não por cenas muito gráficas nem nada do tipo, mas principalmente pelos temas abordados. O Musashi, eu não vou entrar em muito detalhe, eu acho que o Musashi, para quem acompanha o canal, deve ser um personagem que deve estar aí no consciente de todos vocês, mas o mais legal sobre o Musashi é a maneira que ele vencia suas batalhas. Ele vencia a batalha muito antes dela sequer acontecer. Então ele é um cara que ele promoveu para si mesmo, né, a missão de se tornar o melhor e maior samurai de todos os tempos, mas principalmente a questão de usar a inteligência a seu favor. Então o Musashi ele era um cara que ele já era fora dos padrões, né? Ele era muito alto para um japonês típico, né, daquela média, né, ali naquela para a idade média dele, e também para o Japão como um todo. Então ele é um samurai muito alto, e ele também ficou muito famoso pelo combate com duas espadas, que era algo praticamente inexistente ali, ou muito pouco explorado, né? Então os samurais eles sempre andavam com duas espadas, né, onde você tinha uma espada maior, conhecida como katana, e a menor, que eu sempre esqueço o nome, acho que é o Akizashi ou Dotanuki, eu nunca lembro o nome correto aqui, por favor me corrija nos comentários, mas ele não fazia uso necessariamente dessas duas espadas, né? Só das duas. Ele às vezes lutava com duas katanas, então ele é um cara que ele teve uma questão do treinamento sozinho dele
onde ele explorou muito isso na natureza. Então ele é um cara que lutava contra inimigos invisíveis, ele desenvolveu técnicas, mas principalmente ele se propôs a colocar a técnica dele para o mundo. E quando ele alcançou o que ele achou que ele tinha que alcançar, que foi derrotar todos, né, que se propuseram ali a enfrentar ele, ele foi um cara que ele começou a propagar os seus ensinamentos, né? Então o Musashi teve pouquíssimos discípulos, mas ele escreveu muito a respeito das coisas que ele aprendeu. Tem uma passagem muito legal aqui no mangá, que é na página 428, tá? Que isso aqui está registrado, então não é um spoiler, que é quando ele coloca aqui o Dokugyodo, o caminho solitário, né? Então ele coloca aqui no caminho que eu trilhei sozinho. Tem um texto dele que é um texto que eu até já pensei em tatuar essa frase assim no braço, e eu tenho isso como assinatura do meu, aquelas mensagens de status no WhatsApp, que eu acho que esse texto ele meio que rege a minha vida. Né? Eu sou ligado a artes marciais há muito tempo já, não só como praticante, mas assim, uma pessoa que gosta de estudar sobre o assunto, que gosta de ler, porque eu acho que artes marciais na vida de todo mundo elas deveriam estar presentes, em maior ou menor grau. E eu não digo nem no sentido de você se tornar um lutador, ir para campeonatos, isso é uma opção que cada pessoa faz. Né? Eu fui uma pessoa que eu competi durante muitos anos da minha vida, hoje eu entro numa decrescente, né? Porque a idade chegou, bateu, então eu não me vejo mais competindo hoje, nem treinando com a mesma intensidade psicopata que eu treinava na juventude, mas principalmente os aprendizados que eu trouxe do tatame e da vida marcial para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para as pessoas que me rodeiam, para tentar ser um exemplo para as pessoas de alguma forma. E o Musashi tem uns negócios muito legais sobre isso. Vou ler brevemente aqui, rápido para vocês, né? Então ele coloca no caminho que eu trilhei sozinho, né? Ó, eu não procurei, aqui, ó, jamais fui independente em nada durante a vida toda. Evitei pensamentos gananciosos. Eu não me arrependo das coisas que dizem respeito aos meus próprios atos. Eu jamais tive inveja dos outros, para o bem ou para o mal. Eu nunca me deixei entristecer pela separação em nenhuma circunstância. Eu nunca me ressenti ou reclamei de nada que diga respeito a mim ou aos outros. Eu não me abri para possibilidades do amor. Aí não, né, Musashi? Aí é demais, né? Aí não, aí é ruim, aí é ruim. Nunca impus minha preferência sobre as coisas. Nunca tive anseios particulares em relação à moradia. Evitei extravagâncias na comida e sempre mantive uma vida simples. Nunca possuí antiguidades que pudessem se tornar bens para a posteridade. No que diz respeito à minha pessoa, nunca realizei rituais de purificação e afins. Quanto a armamentos, nunca tive predileção por apetrechos além do necessário. Uma vez neste caminho, entendi que não posso ter receio da morte. Jamais tive expectativas de riqueza na velhice. Respeitei o budismo, mas jamais dependi das providências divinas. E nunca me afastei do caminho das artes marciais. Então você percebe que ele era um cara que ele viveu o objetivo dele. A vida dele foi o caminho da espada. Né? Então eu acho engraçado hoje, quando eu vejo algumas pessoas que fazem arte marcial, não, eu sou samurai, não sei o quê. Eu vejo isso muito no caminho do jiu-jitsu, né? Na galera do jiu-jitsu, tipo, eu sou samurai, não sei o que e tal. Cara, você não sabe o que é ser um samurai. Você não sabe o que é uma vida de abdicação, você não sabe o que é uma vida de servidão. Até existem, tá? Pessoas que servem ao propósito, mas não como um samurai. Né? A palavra samurai é isso, né? Servir. Então eu acho que é muito legal você ver como a vida desse cara perdurou. E o que eu falei da frase, né? Do Musashi, que é uma frase que governa muito a minha vida, é: veja o caminho, entenda o caminho e torne-se o caminho. Então isso pra mim, e essa frase é muito profunda, tá? Se você pensar um pouco sobre ela, né? Porque o caminho é a vida, é o seu propósito, né? Entender o caminho é você se tornar bom naquilo que você quer. Né? Então as coisas que eu me propus na minha vida aqui falando um pouco sobre mim, eu falo um pouco sobre mim de uns tempos pra cá, eu tenho me tornado cada vez mais recluso nesse sentido, mas eu acho que eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentei ser o melhor possível naquilo que eu me propus a ser bom. Não importa o esforço, não importa a quantidade de tempo, não importa os danos que isso possa causar a mim mesmo. E aí depois você se torna o caminho. Então o que é se tornar o caminho? É você ser muito bom naquilo que você propôs a fazer. Né? Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que elas falam assim: Alan, eu queria ter a sua eloquência. Né? Você é um cara muito eloquente. Né? Será que é uma característica minha ou é algo que eu desenvolvi? Eu acredito que tudo na vida, se nós estudarmos, nos dedicarmos, mas principalmente sermos honestos com nós mesmos o tempo todo, até onde eu quero chegar para alcançar isso. Então a minha maneira foi ler tudo que eu puder, conversar com o máximo de pessoas, escutar o máximo possível, absorver tudo que chega para mim, seja bom ou ruim, mas passar por isso e aprender com isso. Então eu acho que é isso, sabe? Ver o caminho, entender o caminho e tornar-se o caminho, né? Você
pegar toda a experiência da sua vida, mas principalmente aquilo que você quer para si mesmo e levar isso à máxima potência. Musashi foi um cara que me ensinou muito sobre isso. Não é meu primeiro contato com a obra dele. Meu primeiro contato com a obra dele foi exatamente naquele livrão, né, do... Eu nunca lembro do autor, é o Eiji alguma coisa, que saiu primeiro com 2 volumes aqui no Brasil, depois com 3. Eu super recomendo vocês lerem aquilo. É considerado uma das maiores obras literárias da história do Japão. Né? Isso aqui é uma versão condensada, gostosa de ler, bacana. Às vezes, se você não está disposto a passar por 2 chumaços de livro assim, ó, é uma adaptação bem válida, é legal. Então, para você que gosta de mangás, eu super recomendo, tá? É Miyamoto Musashi, lançado aqui no Brasil pelo Pipoca Nanquim. Volta e meia, entra em promoção aí na Amazon e afins. Não aconselho você comprar isso assim no momento que você ver. Coloca lá no seu carrinho, deixa entrar na promoção e vale a pena. A leitura muito boa, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Os